A ligação chegou como uma facada, afiada e sem pedir desculpas, cortando o zumbido suave do meu escritório. Vera, nem pense em aparecer na casa do lago para estragar nosso aniversário. Disparou a voz da minha mãe, cheia daquela conhecida mistura de exasperação e desdém. O resmungo rude de concordância do meu pai ecoou ao fundo, um trovão baixo que selou a ofensa. Agarrei o telefone, forçando um sorriso calmo que eles não podiam ver, e cancelei discretamente o pagamento da festa extravagante do 40º aniversário deles. Eles não tinham ideia de que eu havia coberto o buffet. Assumiam que tinha sido Rafael, o filho de ouro, o que não errava, o que sempre estava sob os holofotes. Também não sabiam que a Casa do Lago, o ponto central da grande celebração, era minha. Eu sempre fui a filha menos amada, uma verdade que se instalou nos meus ossos como uma dor crônica, enraizada nos momentos da infância quando vi pela primeira vez como meus pais me pesavam contra meu irmão. E a balança sempre pendia para Rafael. Rafael Menezes era o sol em torno do qual o mundo dos meus pais girava, um farol de charme e promessa que eles não conseguiam parar de orbitar. Ele tinha o melhor de tudo: atenção, elogios, oportunidades, a devoção inabalável deles. Eu era a sombra, pairando nas beiradas, observando o universo deles girar em torno dele. Não era apenas favoritismo, era um abismo, um que eu tinha passado a vida tentando atravessar, apenas para achá-lo mais largo a cada passo que dava. Cada marco que eu alcançava, cada vitória que eu conquistava com unhas e dentes, parecia desaparecer naquele vazio, invisível, não celebrado, despercebido. Mas eu não era mais uma criança, e tinha acabado de ficar invisível. Desta vez, eu faria com que me vissem, quisessem eles ou não. Era uma terça-feira no final de abril. Fora do meu escritório de canto, as árvores ipê explodiam em verde, suas folhas apanhando a luz do sol de um jeito que fazia a selva de concreto parecer quase humana. Como diretora financeira de uma empresa da lista Fortune 500, eu prosperava neste mundo de números, estratégia e decisões de alto risco. Cercada pelo zumbido da conversa da minha equipe e pelo clique de teclados através das paredes de vidro do meu escritório. Mas naquele dia, o pingue agudo do meu telefone estilhaçou meu foco. Eu geralmente ignorava mensagens durante o horário de trabalho. Muitos relatórios para revisar, muitos negócios para fechar. Mas algo, chame de intuição ou apenas um capricho passageiro, me fez olhar para a tela. Helena Menezes, minha mãe. Não falávamos há 3 meses. Nossa última ligação foi uma formalidade oca, uma lista de verificação de saúde, trabalho, o clima. Sem calor, sem conexão. Apenas 2 estranhas ligadas por sangue e uma linha telefônica. Depois disso, eu tinha prometido a mim mesma não entrar em contato primeiro novamente. Eu estava cansada de correr atrás da afeição deles, cansada de despejar esforço em um relacionamento que parecia uma rua de mão única. A mensagem dela dizia: Vera, seu pai e eu vamos comemorar nosso 40º aniversário em junho na Casa do Lago. Nada grande, só a família mais próxima. O Rafael já confirmou que vai trazer a Lúcia e as crianças. Fiquei olhando para as palavras. Uma onda amarga subindo no meu peito, apertando minha garganta. 40 anos de casamento. Um marco que merecia fanfarra, celebração, um momento para brilhar. E eu era a última a saber, informada como alguma prima distante, não a filha deles. Rafael, é claro,
já estava por dentro, já era a estrela do show, já orquestrando o dia perfeito deles. Eu baixei o telefone, meus dedos pairando sobre o teclado. Tentei mergulhar de volta nas minhas planilhas, as colunas de números, geralmente um refúgio onde eu podia me perder em lógica e controle. Mas as palavras persistiam, roendo-me como uma coceira que eu não conseguia coçar. Por que eu era sempre uma reflexão tardia? Por que, depois de todos esses anos, eu ainda mantinha a esperança de algo diferente quando o padrão estava gravado na pedra? 1 hora depois, outra mensagem apitou. Vera, você viu minha mensagem? Precisamos saber se você vem para a contagem de pessoas. Isso parecia mais próximo de um convite, mas ainda era frio, transacional, como se eu fosse uma convidada em um retiro corporativo, não família. Eu digitei de volta. Oi, mãe. Recebi. Parabéns pelos 40 anos. Não tenho certeza se poderei ir ainda. O trabalho está insano. Talvez eu tenha uma viagem de negócios. Uma mentira. Nenhuma viagem estava planejada, mas eu não podia simplesmente dizer sim. Não podia fingir que o desdém casual deles não feria fundo, não reabria feridas antigas que eu tinha passado anos tentando suturar. A resposta dela veio rapidamente. Vera, este é um grande momento para nós. Por favor, reserve um tempo. Você sabe o quanto isso significa para seu pai e para mim. Para seu pai e para mim. Não para nossa família. Eles, não nós. Aquela dor familiar se instalou, pesada e fria. Eles eram uma unidade, um círculo fechado, e eu estava do lado de fora dele, sempre orbitando, nunca pousando. Quem eu era para eles? Uma filha no nome, mas não no coração. Não do jeito que Rafael era. Não respondi naquele dia. Eu precisava de espaço para lutar contra a dor, para decidir o que fazer. Uma parte de mim queria faltar, esconder-me atrás de uma desculpa de trabalho ou de uma doença repentina. Qualquer coisa para evitar a inevitável picada de ser marginalizada. Outra parte, a parte teimosa e esperançosa, que se recusava a morrer, me instava a ir, a aparecer polida e bem-sucedida, para provar que eu não era invisível, para forçá-los a ver a mulher em que eu me tornei. Essa parte, pequena e persistente, ainda acreditava que eu poderia mudar a visão deles sobre mim, poderia finalmente sair da sombra de Rafael. Naquela noite, eu servi uma taça de Pinot Noir, seu vermelho profundo capturando a luz enquanto eu saía para a minha varanda. 30 andares acima, a cidade se estendia abaixo. Uma tapeçaria cintilante de luzes que pulsava como um batimento cardíaco. Este era meu santuário. Um apartamento elegante de 3 quartos, com janelas do chão ao teto. Uma cozinha gourmet com bancadas de mármore e uma vista que gritava sucesso. Eu havia conquistado cada centímetro disso, subindo de analista de nível de entrada a diretora financeira, através de anos de trabalho implacável, noites longas e pura determinação. Sem conexões, sem esmolas, apenas eu e minha teimosa necessidade de provar algo. Para mim mesma, para eles, para Rafael, para um mundo que sempre parecia me ignorar, como se eu fosse um fantasma na minha própria vida. O vinho aqueceu minha garganta, soltando memórias que eu geralmente mantinha trancadas, aquelas que surgiam como convidados indesejados no silêncio da noite. Crescendo em nossa pequena cidade suburbana, em uma casa modesta de 2 andares em uma rua tranquila, alinhada com árvores, a vida era simples, mas desigual.
Nossa casa era aconchegante, mas gasta. Papel de parede desbotado, pisos rangendo, um quintal grande o suficiente para um balanço. Rafael sempre tinha o quarto maior, o que tinha vista para o velho jacarandá, onde os pássaros aninhavam a cada primavera. Suas asas vermelhas, uma explosão de cor contra o verde. Na escola, os professores não resistiam à comparação. Seu irmão tirava 10 em tudo, Vera. Por que você não consegue acompanhar? Rafael nunca teve dificuldade com matemática. Rafael era capitão do time de debate. Meus pais não eram cruéis, não de maneiras óbvias. Eles nos alimentavam, vestiam, nos levavam para o treino de futebol e aulas de piano, compareciam às reuniões de pais e mestres. Mas o amor deles era desequilibrado, derramado generosamente sobre Rafael, deixando-me com migalhas. Talvez fosse porque ele era o primogênito, ou o filho, ou porque ele espelhava o charme fácil do papai e a sagacidade rápida da mamãe. Ou talvez o amor seja apenas injusto às vezes, e Rafael recebeu o copo cheio, enquanto eu ficava raspando o fundo. Lembrei-me de um Natal, quando eu tinha 8 anos e Rafael 10. A sala de estar brilhava com luzes cintilantes, o ar denso com o cheiro de pinho e dos biscoitos de gengibre da mamãe. Rafael rasgou seu presente, uma bicicleta vermelha brilhante, completa com sino e fitas, o tipo que toda criança na rua cobiçava. Seu sorriso iluminou a sala enquanto ele a empurrava para fora, papai dando-lhe um tapinha nas costas, mamãe tirando fotos. Meu presente? Um suéter de segunda mão, muito grande, e uma cópia usada de um livro que eu já tinha lido. Eu não chorei, não reclamei. Aprendi cedo que choramingar não me levava a lugar nenhum. Em vez disso, sorri, disse obrigada, e passei o verão seguinte andando na bicicleta velha de Rafael, bamba e enferrujada, até que economizei o suficiente do meu trabalho de babá para comprar a minha. Esse era o padrão. Rafael recebia os holofotes, eu recebia sombras. Ele era o garoto de ouro, destinado à grandeza. Eu era a quieta, esperada para se virar, para descobrir por conta própria. A faculdade foi onde a divisão se tornou nítida, uma falha que partiu nossa família. Eles pagaram a mensalidade, alugaram para ele um apartamento elegante no centro perto do campus, compraram-lhe um carro usado, mas confiável, para se locomover. 2 anos depois, quando chegou a minha vez, o dinheiro tinha acabado. Desculpe, Vera, as coisas estão apertadas. Rafael ainda está na faculdade, e o novo emprego do papai ainda não deu certo. Talvez tente uma bolsa de estudos ou uma faculdade comunitária. As palavras deles eram práticas, não maliciosas, mas cortavam da mesma forma. Eu não me contentei. Entrei na mesma universidade que Rafael, estudando administração, e paguei meu próprio caminho. Dias nas aulas, noites trabalhando como garçonete em uma lanchonete gordurosa que cheirava a café queimado e batatas fritas, noites curvadas sobre livros didáticos em um dormitório apertado, meus olhos ardendo por falta de sono. 4 horas de descanso por noite, vivendo de macarrão instantâneo e adrenalina, orgulhosa demais para pedir ajuda, e sabendo, no fundo, que não viria de qualquer maneira. Rafael se formou com honras, sua cerimônia um espetáculo de orgulho. Mamãe e papai voaram, trazendo flores e champanhe, e todos nós fomos a uma churrascaria de luxo no centro para um jantar de comemoração. Eles brilhavam, brindando sua estrela, seu orgulho, seu filho que tinha conseguido. Eu estava lá, sorrindo, aplaudindo, mas por dentro eu ardia com a inveja que eu odiava sentir. Eu queria estar feliz por ele, compartilhar seu momento, mas não conseguia me livrar do desejo do meu próprio momento sob os holofotes deles, de um momento em que eles olhassem para mim com o mesmo espanto. 2 anos depois, eu me formei com honras também, meu coeficiente de rendimento tão alto quanto o de Rafael.
sem flores, sem jantar, sem fanfarra. Mamãe ligou um dia depois. Bom trabalho, querida. Papai murmurou ao fundo. Bom trabalho, filha. Rafael mandou uma mensagem 3 dias atrasado. Parabéns, Cis. Atolado no trabalho. Eu consegui meu primeiro emprego sozinha. Analista júnior em uma pequena firma financeira, calculando números em um cubículo sem janelas sob luzes fluorescentes que zumbiam como insetos moribundos. Aluguei um quartinho em uma casa compartilhada na periferia da cidade, onde as paredes eram de papel e o aquecedor chacoalhava o inverno inteiro. Continuei aprendendo, fazendo cursos noturnos de finanças e economia, subindo a escada corporativa. Quando me mudei para uma empresa maior como analista sênior, mamãe e papai não notaram, ocupados demais celebrando o novo romance de Rafael com Lúcia, a filha do chefe dele, um par que eles viam como prova de seu brilho, seu charme, seu destino. 1 ano depois, fui promovida a vice-diretora financeira. Comprei meu primeiro apartamento, um modesto de um quarto no subúrbio, com uma pequena varanda mal grande o suficiente para uma cadeira e um samambaia em vaso. Eu os convidei para a inauguração, imaginando uma noite de risadas, vinho, talvez um vislumbre de orgulho nos olhos deles. Eles não apareceram. Desculpe, Vera. Papai tem um compromisso de trabalho e minha pressão está agindo. Fica para a próxima? Não houve próxima. Nem acompanhamento, nem reconhecimento do marco pelo qual eu tinha lutado tanto. Os anos se passaram, cada um borrão de ambição e solidão silenciosa. Eu continuei trabalhando duro. Promoções, certificações, longas horas que invadiam os fins de semana. Construí uma vida, fiz amigos, tentei namorar, embora nada durasse. Talvez eu mantivesse as pessoas à distância, com medo de ser rejeitada da maneira que minha família me rejeitou, com medo de deixar alguém se aproximar o suficiente para ver as rachaduras no meu exterior polido. Rafael se casou com Lúcia em um casamento suntuoso. 200 convidados, um quarteto de cordas, uma recepção em um clube de campo com lustres e um bolo de 5 andares. Mamãe e papai esgotaram suas economias e fizeram um empréstimo para financiá-lo, radiantes enquanto exibiam seu filho e sua linda noiva. Eu estava lá, em um vestido que eu tinha economizado meses para pagar, apresentada a parentes distantes como «Ah, aquela é a Vera, ela trabalha no centro». 1 ano depois, Rafael e Lúcia tiveram Miguel, meu sobrinho. 2 anos depois, Sofia, minha sobrinha. Meus pais se transformaram em avós dedicados, passando fins de semana na casa de Rafael, cuidando dos netos, ajudando nas tarefas, seus rostos se iluminando a cada balbucio e marco. Eu? Eles se lembravam de mim no Natal, talvez, com um cartão ou uma breve ligação. Espero que você esteja bem, querida, ocupados com os netos. Eu não os ressentia. Não exatamente. Eu entendia. Todos têm suas prioridades, e a família de Rafael era a deles. Eu tinha construído minha vida sem eles, esculpido meu próprio espaço, meu próprio império. Mas em momentos de silêncio, quando as luzes da cidade se embaçavam através da minha taça de vinho, eu ainda esperava que eles me vissem de verdade, tivessem orgulho da mulher em que eu me tornei, das batalhas que eu lutei, das vitórias que eu conquistei sozinha. Essa esperança persistia como um hematoma, sensível e teimosa. Não importa o quanto eu tentasse enterrá-la. Aos 35, eu era diretora financeira de uma empresa de primeira linha, morando em um amplo apartamento no centro com uma vista que podia parar o coração.
Eu viajava para Paris, Tóquio, Dubai, primeira classe, sempre, com suítes de hotel que davam para os horizontes da cidade. Jantava em restaurantes com estrelas Michelin. Vestia ternos sob medida que abraçavam minha forma. Carregava bolsas que custavam mais do que meu primeiro carro. Por fora, minha vida era uma revista lustrosa. Sucesso. Nenhuma promoção, nenhuma cobertura, nenhum saldo bancário podia preencher aquele vazio, não importa o quanto eu tentasse. Terminei meu vinho e voltei para dentro. O zumbido da cidade, um pulso fraco além do vidro. Meu telefone piscou com outra mensagem da mamãe. Vera, você não respondeu. Precisamos saber se você vem. É importante para o planejamento. Sempre sobre logística, nunca sobre mim. Decidi ligar. Chega de mensagens, chega de desviar. Hora de enfrentar isso de frente, como a adulta que eu era. Mamãe atendeu após 3 toques. Vera. A voz dela estava tensa, como se estivesse se preparando para problemas. Oi, mãe. Recebi suas mensagens sobre o aniversário. E então, você vem? Sem cordialidades, sem perguntar como eu estava, apenas o ponto principal. Eu quero, mas preciso de detalhes. Quando é e onde exatamente? 25 de junho, um sábado. Pequena cerimônia familiar, depois uma festa com buffet na casa do lago que o Rafael encontrou. É deslumbrante, bem na água, terraço grande, perfeito para nós. Rafael encontrou? Isso aguçou meu interesse. Pelo que eu sabia, ele não tinha uma casa no lago. Sim, através de um colega. Disse que é ideal para a festa. Claro que sim. Sempre o herói com o plano perfeito. E o presente? Vamos fazer algo juntos? Não precisa, Vera. O Rafael está cuidando disso. Uma surpresa, ele diz. Naturalmente. Rafael, sempre no comando, sempre a estrela. Tudo bem, mãe. Vou tentar ir. Tentar? Vera, este é o nosso 40º aniversário. Você tem que estar lá. Tem que. Sempre essa palavra. Seja grata, seja compreensiva, seja conveniente. Eu sei, mãe. Eu quero estar lá. O trabalho está uma loucura agora. Vou fazer o meu melhor. Um suspiro, pesado com desapontamento. Ok, mãe. Falamos em breve. Tchau, Vera. A ligação me deixou vazia, como se eu fosse aquela criança novamente, observando todos bajularem Rafael enquanto eu desaparecia no fundo. Nada tinha mudado. Mesmo agora, com meu título, minha riqueza, minha vida meticulosamente construída do nada, eu ainda era uma reflexão tardia, uma nota de rodapé na história deles. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não era mais aquela garota insegura, desesperada por migalhas de afeto deles. Eu era uma mulher que tinha enfrentado conselhos de administração, intermediado negócios que valiam milhões, construído um império a partir de pura garra. Desta vez, eu não ficaria nas sombras. Desta vez, eles me veriam, estivessem prontos ou não. Na manhã seguinte comecei a cavar. Primeiro, a casa do lago que Rafael encontrou. Algo na história dele não soava certo. Era muito conveniente, muito perfeito. Eu precisava saber o que ele estava escondendo. Liguei para ele mantendo meu tom casual, como se estivéssemos apenas conversando. Oi, Rafael. É a Vera. Ei, Cis. Há quanto tempo não falamos? Como vão as coisas? A voz dele era calorosa, mas distante, como se fôssemos conhecidos, não irmãos. Nunca fomos próximos. Nossas vidas divergiram cedo,
e as reuniões de família eram raras. Assuntos tensos onde desempenhávamos nossos papéis. Ele, a estrela, eu, a observadora silenciosa. Bem, obrigada. Só trabalhando duro. E você? O mesmo. O trabalho está maluco. As crianças estão crescendo como mato. Sofia está começando o primeiro ano. Dá para acreditar? Uau! Já? O tempo voa. Escuta, falei com a mamãe sobre o aniversário. Ela disse que você encontrou uma casa no lago para isso? Sim, é incrível. Você vai adorar. 2 andares, bem no lago. Só temos que ter cuidado. É um lugar caro. De um colega? Isso soou estranho, como uma meia-verdade. Certo. E o buffet? Mamãe disse que você também está cuidando disso. Sim. Restaurante de primeira linha. Serviço completo. Tudo. Não é barato, mas é o 40º deles. Tem que ser feito direito. Deve ser caro. Eu poderia ajudar, dividir o custo. Uma pausa. Como se ele estivesse pesando as palavras, escolhendo o quanto revelar. Não precisa, Vera. Eu cuidei disso. É o meu presente para eles. Mas eles também são meus pais. Eu quero ajudar. Está tudo pago. Se você quiser, dê algo pessoal a eles. Um cartão, o que for. Eu cuidei da logística. Sempre no controle. Sempre o herói. Tudo bem, Rafael. Você pode me enviar um endereço para eu mapear o trajeto? Claro. Vou mandar por mensagem. Preciso ir. A gente se fala? Sim, até. O endereço chegou 1 minuto depois. Eu abri no meu telefone. Condomínio das Acácias, a cerca de 100 quilômetros da cidade. Um enclave chique onde as casas custavam milhões. Rafael disse que era de um colega, mas meu instinto gritava que ele estava mentindo. Eu precisava da verdade e não ia aceitar a palavra dele. Eu tinha um contato no cartório de registro de imóveis que me devia um favor de um negócio que eu ajudei a fechar anos atrás. Uma ligação, uma promessa de almoço e 1 hora depois eu tinha os registros da propriedade. A casa era de propriedade da Lakeside Ventures S.A., registrada 3 anos atrás. Negócio, gestão imobiliária. Único proprietário, Rafael Menezes, meu irmão. Não era a casa de um colega, era dele. Ele tinha mentido para mim, para a mamãe, para o papai, para todos. De onde ele estava tirando dinheiro para uma casa do lago multimilionária? Ele era advogado em uma grande firma, com certeza. Mas mesmo um salário de 6 dígitos não se estendia tanto. Não com seu estilo de vida. Eu precisava de mais. Liguei para um amigo no departamento fiscal. Alguém que eu ajudei a conseguir um emprego há uma década. Ele não podia me dar tudo, mas podia puxar alguns dados básicos sem levantar suspeitas. Ao meio-dia, eu tinha os detalhes. A Lakeside Ventures era uma empresa de fachada. Nenhuma atividade real, nenhuma renda relatada. Apenas uma fachada para comprar a casa. Os fundos vieram de outra entidade, a Menezes Soluções Legais, também de propriedade de Rafael. Ao contrário da SA, esta estava ativa, arrecadando muito dinheiro, milhões, muito mais do que uma pequena firma de advocacia deveria gerar. Uma firma de advocacia? Uma fachada? Algo estava errado, e eu estava determinada a descobrir o quê. Perguntar diretamente a Rafael me daria outra mentira, outra evasão. Meus pais estariam alheios ou o defenderiam, como sempre faziam, cegos para os defeitos dele. Usar meus contatos financeiros parecia muito arriscado. E se ele estivesse envolvido em algo ilegal, algo que pudesse respingar em mim? Fui para a internet, começando pelo site da Menezes Soluções Legais. Era polido, profissional. Escritório no centro, serviços listados, consultoria jurídica, suporte a contratos, litígios. Tudo parecendo legítimo,
com depoimentos de clientes e estudos de caso. Rafael estava listado como CEO, sua biografia alardeando seu diploma de direito e mais de uma década de experiência em uma firma de ponta. Impressionante. Mas por que esconder? Por que nos dizer que ele era apenas um advogado, não o chefe de sua própria empresa? Decidi visitar o escritório deles, fingindo ser uma cliente em potencial para ter uma ideia da operação. Tirei um dia de folga e dirigi até o prédio deles no centro, uma torre de vidro e aço de classe A, com segurança na entrada e uma atmosfera de eficiência sofisticada. O diretório listava Menezes Soluções Legais nos... Lá dentro, o escritório era de uma elegância moderna. Móveis elegantes, iluminação suave, arte abstrata nas paredes, uma recepcionista com um sorriso perfeito e um headset. Boa tarde, como posso ajudar? Ela perguntou, seu tom profissional, mas acolhedor. Olá, estou interessada em consultoria sobre investimento imobiliário no exterior. Você tem um horário marcado ou gostaria de agendar um? Eu gostaria de agendar e ouvir mais sobre sua firma. Vocês foram recomendados, mas eu gosto de fazer minha diligência prévia. Claro, somos especializados em suporte jurídico para empresas e indivíduos. Lei de contratos, litígios, estruturação internacional. Em 3 anos, construímos uma forte reputação com grandes clientes, embora a confidencialidade me impeça de nomeá-los. Suave, polido, sem sinais de alerta. Quem cuidaria do meu caso? Uma de nossas principais advogadas, Ana Costa, uma especialista em direito internacional e imobiliário. Rafael Menezes alguma vez aceita clientes? O sorriso dela vacilou, apenas por um momento, como se eu tivesse tocado em um nervo. O Sr. Menezes se concentra na gestão estratégica e em conta-chave. A agenda dele está lotada por semanas, mas posso verificar se você prefere trabalhar com ele. Não, Ana está bem. Quando é o próximo horário dela? Amanhã, às 14 horas ou sexta-feira, às 11 horas. O que funciona para você? Sexta-feira, às 11 horas. Meu nome é Vera Santos. Usei um sobrenome falso. Não havia necessidade de Rafael saber que eu estava investigando. Entendido, senhora Santos. A consulta custa R$ 500, pagável antecipadamente ou no local. Vou pagar no local. Posso ver alguns estudos de caso ou resenhas? Nosso site tem uma seção para isso, e aqui está a nossa brochura. Ela me entregou um livreto brilhante, gravando. Mas a reação da recepcionista ao nome de Rafael e seus segredos sobre o negócio me incomodavam, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Enquanto tomava café em um café próximo, folheei a brochura. A foto de Rafael estava em primeiro plano, terno, elegante, pose confiante, biografia listando suas credenciais. Diploma de Direito, 10 anos em uma firma de ponta, agora CEO. Tudo conferia. Mas a lista de clientes era vaga. Empresa líder de telecomunicações. Banco do top 10. Poderia ser real. Poderia ser uma cobertura. Uma seção sobre estruturação de negócios internacionais se destacou. Código para configurações offshore, nem sempre ilegais, mas frequentemente usadas para evitar impostos, esconder ativos ou pior. Eu revisitei a Lakeside Ventures em minha mente. Se a firma de Rafael estava executando esquemas offshore, fazia sentido ele usar um para si mesmo para comprar a casa do lago. Mas por que esconder? De nós? Do fisco? De credores? E de onde vinha o dinheiro?
Mesmo um advogado bem-sucedido não gasta milhões em uma casa no lago enquanto mantém um apartamento de luxo, um carro chique, mensalidades escolares particulares e férias exóticas em família. Eu pulei a consulta. Muito arriscado se Rafael soubesse que eu estava bisbilhotando. Em vez disso, acionei um contato bancário que podia, extraoficialmente, puxar registros de transações para Menezes Soluções Legais. Um favor, uma promessa de discrição, e 2 dias depois eu tinha extratos de conta de 1 ano. O que eu vi revirou meu estômago. A firma estava arrecadando milhões, muito mais do que uma boutique de advocacia deveria. As fontes eram obscuras. Grandes transferências de empresas em Chipre, Ilhas Virgens Britânicas, Belize, paraísos offshore clássicos. Os pagamentos eram rotulados como honorários de consultoria. E então havia transferências maciças e regulares para as contas pessoais de Rafael, dividendos e salário muito além do que até mesmo um advogado de ponta ganharia. Estava claro. A Menezes Soluções Legais não era apenas uma firma de advocacia. Era provável que fosse uma fachada para lavagem de dinheiro, desvio de caixa, talvez até pior. Meu irmão de ouro, o orgulho e a alegria da família, era um bandido, escondendo sua riqueza e suas mentiras atrás de uma fachada polida. A casa do lago, o buffet, todo o seu estilo de vida, era tudo construído com dinheiro sujo. Eu não sabia o que fazer. Entregá-lo? Isso significava trair meu próprio irmão, destruir sua família, o futuro de seus filhos. Miguel e Sofia não mereciam perder o pai. Confrontá-lo? Se ele estivesse tão fundo em algo ilegal, poderia ser perigoso, não apenas para ele, mas para mim também. Contar aos nossos pais. Eles iriam ou descartar isso como impossível ou defendê-lo, como sempre, cegos para os defeitos dele porque ele era o garoto de ouro deles. Decidi esperar. Reunir mais provas e talvez usar o que eu sabia como vantagem para o aniversário. Conhecimento era poder, e pela primeira vez eu tinha as cartas. O aniversário quase tinha escapado da minha mente, ofuscado pelos segredos de Rafael. Saber que a casa do lago era dele, comprada com dinheiro sujo, e que o buffet foi pago através dos mesmos fundos obscuros, mudou tudo. Não era mais apenas uma festa. Era um palco, e eu tinha acabado de interpretar o papel coadjuvante. Liguei para a mamãe para confirmar que eu estaria lá e para pescar mais detalhes, mantendo meu tom neutro para evitar revelar minhas intenções. Mãe, é a Vera. Vera? Algum problema? Sempre assumindo o pior comigo, sempre esperando um problema. Não, nada está errado. Só queria dizer que vou ao aniversário. Ah, ótimo! Vou avisar. Ele diz que vamos adorar. Você sabe de quem é? Rafael disse que é de um colega dele. Por que você pergunta? Então eles também não sabiam. Outra mentira, se acumulando como lenha. Só curiosidade, tentando imaginar a configuração. E o presente? Eu e Rafael devemos fazer algo juntos? Ele não mencionou nada em conjunto. Disse que tem uma surpresa planejada para nós. Claro que sim. Sempre o único a deslumbrar. Tudo bem. Vou descobrir algo só meu, então. Não precisa de nada chique, Vera. Apenas ter você lá é o suficiente. A hipocrisia ardeu como um tapa. Minha presença? Um presente? Depois de anos sendo marginalizada, minhas conquistas ignoradas, meus esforços despercebidos? Claro, mãe. Te vejo lá. Eu desliguei, o velho ressentimento endurecendo em resolução. Eu tinha acabado de ser invisível, acabado de deixar Rafael roubar a cena.
Eu tinha passado minha vida na sombra dele, mas não desta vez. Desta vez, eu faria com que me vissem, minha força, meu sucesso, meu valor. E eu começaria tirando algo de Rafael. A Casa do Lago. No dia seguinte, comecei a trabalhar. Primeiro, liguei para a empresa de buffet, fingindo ser a organizadora do evento para coletar detalhes. Olá, sou Vera Menezes, ligando sobre o evento de 25 de junho na Casa do Lago. Sim, temos reservado. 30 convidados, buffet com serviço completo. Do que você precisa? Apenas confirmando detalhes. O menu primeiro. O que será servido? O gerente recitou um cardápio sofisticado. Vieiras grelhadas, filé mignon, calda de lagosta, sobremesas artesanais com nomes que eu não conseguia pronunciar. Uma seleção de vinhos que gritava extravagância. Rafael não economizou. Cada detalhe era impecável, projetado para impressionar. E o status do pagamento? 50% do depósito está feito. O saldo deve... Isso coincidia com o que eu havia encontrado. Obrigada. Mais uma coisa. Poderíamos mudar a data, se necessário? Possivelmente, mas precisaríamos da nova data em breve. Os custos podem ser ajustados. Entendido. Vou retornar o contato. Em seguida, verifiquei a propriedade da casa. Outro contato no cartório puxou a escritura para mim. A Lakeside Ventures, a SA de Rafael, a havia comprado há 3 anos por uma quantia de cair o queixo. Milhões. Muito além do que o salário de um advogado poderia cobrir. De onde ele estava tirando esse dinheiro? Minhas suspeitas ficaram mais sombrias. Procurei um velho amigo da faculdade em conformidade financeira que tinha acesso a bancos de dados que rastreavam transações suspeitas. Durante um café, eu apresentei uma hipótese. Sem nomes, apenas um cenário sobre uma firma de advocacia com laços offshore. Poucos dias depois, ele confirmou. A Menezes Soluções Legais estava no radar dos reguladores financeiros. Suspeita de lavagem de dinheiro, desvio de caixa, evasão fiscal. Nenhuma acusação ainda, mas o cerco estava se fechando. E Rafael provavelmente estava na mira deles. Agora eu tinha o suficiente. Meu irmão, garoto de ouro, estava atolado em algo ilegal. E a Casa do Lago, a festa, toda a sua imagem de filho perfeito, era tudo construída em mentiras. Eu poderia expô-lo aos nossos pais, deixá-los ver a verdade sobre o favorito deles. Mas eles provavelmente ficariam do lado dele, como sempre, incapazes de acreditar que sua estrela poderia cair tão baixo. Eu poderia ir às autoridades, mas isso significava entregar meu próprio irmão, arruinar sua família. Miguel e Sofia não mereciam perder o pai por causa de seus erros. Em vez disso, eu vi um caminho diferente. Um que equilibraria a balança sem destruir tudo. Eu compraria a Casa do Lago. A casa de Rafael, a que ele escondeu de todos, comprada com dinheiro sujo. Seria minha, um símbolo do meu próprio poder, uma maneira de sair da sombra dele. Eu contratei um avaliador independente para estimar o valor da propriedade. Ela valia ainda mais do que eu imaginara. Milhões. Um troféu de riqueza que gritava sucesso. Mas eu tinha economias, investimentos, opções de ações de anos subindo a escada corporativa. Eu poderia cobrir o restante com um empréstimo. Como diretora financeira com uma pontuação de crédito impecável, os bancos estavam tropeçando para me emprestar. Redigi uma oferta à Lakeside Ventures, um pouco acima do valor de mercado para torná-la tentadora, e a enviei através de um advogado para manter meu nome fora do negócio inicialmente. Eu sabia que Rafael resistiria, especialmente quando soubesse que era eu, mas eu tinha uma vantagem: seus negócios obscuros. Se ele recuasse,
eu deixaria claro que sabia demais e não tinha medo de usar isso. Para minha surpresa, uma resposta veio rapidamente. Um representante da Lakeside Ventures, provavelmente um procurador de Rafael, queria se encontrar. No dia seguinte entrei no escritório deles, meus saltos clicando no chão de mármore polido, meu terno sob medida um escudo de confiança. Não Rafael, mas um jovem advogado chamado Alexandre me cumprimentou. Seu terno impecável, sua postura profissional, mas cautelosa, como se soubesse mais do que demonstrava. Senhora Menezes, eu represento a Lakeside Ventures. Recebemos sua oferta e gostaríamos de discutir. Ótimo, fico feliz que estejam interessados. Por que esta propriedade? Não está listada, nem no mercado. Eu tenho minhas fontes. Estive de olho no condomínio das Acácias para um investimento imobiliário. Quando soube desta, tive que fazer uma oferta. A senhora está preparada para pagar o valor da sua oferta? Com certeza. Parte em dinheiro, empréstimo pré-aprovado para o restante. Estou pronta para agir rápido. Vou passar para a gerência. Eles decidirão em breve. Quem está tomando a decisão? Com quem estou lidando? As decisões são tomadas coletivamente. Não estou autorizado a compartilhar nomes. Ele estava mentindo e nós dois sabíamos. Rafael era quem dava as ordens. Tudo bem. Diga a eles que minha oferta é válida até o final da semana. Depois disso, procurarei em outro lugar. Estaremos em contato. Eu saí, meu coração batendo, mas minha determinação firme. Eu sabia que Rafael ligaria, e eu estava pronta. Certamente naquela noite meu telefone tocou. Vera, que diabos você está fazendo? A voz dele estava tensa, irritada, com uma ponta de pânico que eu nunca tinha ouvido antes. O que você quer dizer? Eu me fiz de desentendida, mantendo meu tom leve, quase brincalhão. Você sabe muito bem. Por que você está tentando comprar minha casa do lago? Ah, aquilo? Estou apenas procurando propriedades para investimento. Pareceu uma ótima oportunidade. Pare de bobagem, Vera. Isso não é aleatório. Como você descobriu a Lakeside Ventures? Eu tenho meus jeitos, Rafael. Você não é o único que sabe jogar o jogo. Uma pausa. Sua respiração áspera, como se estivesse segurando o telefone com muita força. A casa não está à venda. Especialmente não para você. Pare com essa encenação agora. Por que tão nervoso? Se é a casa do seu colega, como você disse, por que você se importa quem a compra? Vera, eu não estou brincando. Você sabe que é minha, e você sabe que o aniversário vai acontecer lá. Abandone essa palhaçada. Então é sua? Por que mentir para mim? Para a mamãe e o papai? O que você está escondendo? Outra pausa, mais longa desta vez, pesada com tensão. Ele não esperava que eu o encurralasse tão rapidamente. Não é da sua conta. Minhas finanças, minha vida. E o aniversário? Isso é show seu também? Só você pode planejar, pagar, ser o filho bom? Lá vamos nós. Você está com inveja. Sempre esteve. Porque eu fiz algo de mim mesmo. E você? O quê? Um emprego? Um apartamento? Você nem conseguiu se casar. As palavras dele feriram, cortando velhas feridas. Mas eu estava pronta. Eu tinha ouvido pior, sentido pior, e eu não era mais aquela garota vulnerável. Eu não estou com inveja, Rafael. Não mais. Especialmente agora, sabendo de onde vem seu dinheiro, a casa do lago, seu carro, suas viagens às Maldivas, a escola particular dos seus filhos. Eu sei sobre a Menezes Soluções Legais, as contas offshore, a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal. Eu sei que você está sob investigação. Silêncio. Silêncio longo e pesado, como se o ar tivesse sido sugado da ligação. Quando ele falou, sua voz estava baixa, quase assustada, um tom que eu nunca tinha ouvido do meu irmão confiante. O que você quer, Vera? Eu quero a casa,
por um preço justo. E eu quero que você diga à mamãe e ao papai a verdade, que é sua, que você mentiu. Por quê? Qual é o sentido disso? Porque eu estou cansada de ser invisível. Cansada de ser aquela que eles ignoram enquanto você recebe todos os elogios. Eu quero que eles me vejam, que saibam o que eu conquistei. Você chantagearia seu próprio irmão por isso? Arruinaria minha vida, minha carreira, minha família? Eu não quero arruinar você, Rafael. Eu só quero justiça, eu quero respeito. Você acha que comprar a casa fará com que eles te amem mais? As palavras dele cortaram fundo porque parte de mim temia que ele estivesse certo. Que mesmo isso, ser dona da casa, provar meu valor, não mudaria como eles me viam. Talvez. Mas eu vou fazer isso de qualquer maneira. Venda minha casa, ou eu vou para a Polícia Federal com o que eu sei. Você não me entregaria. Não me teste, Rafael. Você não sabe do que eu sou capaz. Você nunca se importou o suficiente para descobrir. Outra pausa. Sua respiração pesada, ofegante. Tudo bem. Eu vou te vender a casa. Mas com uma condição. O aniversário segue como planejado, e você não conta a eles que é sua até que termine. Por quê? Eu não quero estragar o dia deles. Eu quero que eles aproveitem. Não pensem em dinheiro ou negócios imobiliários. Parecia nobre, mas eu sabia que havia mais. E você não conta a eles sobre meu negócio, a firma ou minhas fontes de renda. Aí estava. Autopreservação, pura e simples. Com medo de que eles vejam que você não é tão perfeito? Vera, por favor. O papai tem problemas cardíacos, a mamãe tem pressão alta. Eles não precisam do estresse, não no aniversário deles. Ele tinha um ponto. Eu não queria machucá-los, não em um dia feito para a celebração. Tudo bem, Rafael. Vou ficar calada sobre a casa e seu negócio até depois da festa. Mas depois, você lhes diz a verdade, que era sua, agora é minha, e você mentiu sobre ser de um colega. Feito. A ligação terminou e o negócio avançou rápido. Eu garanti um empréstimo em poucos dias, minha pontuação de crédito abrindo portas como mágica. A papelada foi assinada, o título transferido e uma semana antes do aniversário, a Casa do Lago era minha. Eu era dona de uma propriedade deslumbrante na água, um símbolo de sucesso que eu sempre sonhei, um testamento do meu poder. Mas a vitória parecia oca, manchada pela forma como eu a ganhei. Chantagem não era meu estilo, mas permanecer invisível também não era. Esta casa não era apenas uma casa, era um monumento à disfunção da nossa família, nossos segredos, nossa incapacidade de sermos honestos uns com os outros. Rafael cumpriu sua palavra, pela primeira vez. Os planos da festa permaneceram no caminho certo, e ele se dedicou à organização, coordenando fornecedores de buffet, decoradores e vendedores como se nada tivesse mudado. Nós mal conversamos. Mensagens de texto curtas e secas sobre logística, sem nenhuma pergunta sobre minha vida, meu trabalho, meu mundo. Apenas os detalhes do evento, como se eu fosse uma convidada e não a filha deles. Tentei não deixar que isso doesse. Tentei me concentrar na casa, no poder que eu agora detinha. Mas, no fundo, eu ainda esperava que ser dona deste lugar os faria me ver de forma diferente. Ver a mulher em que eu me tornei através de anos de garra e sacrifício. 2 dias antes do aniversário, dirigi até minha nova propriedade. Oficialmente, eu disse a Alice, a designer de eventos, que estava lá para ajudar com a montagem. Mas, na verdade, eu precisava estar no espaço que havia causado tanta turbulência, senti-lo como meu. A casa era ainda mais de tirar o fôlego pessoalmente.
uma obra-prima de pedra e madeira, com janelas do chão ao teto que emolduravam o lago como uma pintura. O terraço se estendia amplamente, com vista para a água que tremeluzia sob o sol da tarde, cercado por jardins bem cuidados florescendo com rosas, hortênsias e lavanda. Por dentro, era puro luxo. Pisos de madeira polidos até um brilho espelhado, móveis personalizados em cremes e cinzas suaves, arte moderna nas paredes, uma cozinha com eletrodomésticos que brilhavam como se nunca tivessem sido tocados. Rafael não tinha economizado um centavo, e isso mostrava. Cada detalhe gritava riqueza, status, sucesso. A montagem estava a todo vapor. Trabalhadores arrumavam mesas com toalhas brancas impecáveis, penduravam luzes que brilhariam como vagalumes ao anoitecer, colocavam arranjos de mesa repletos de peônias, lírios e folhagens. Alice, uma jovem com um tablet e uma postura objetiva, estava dirigindo o caos com a precisão de um maestro. Oi, sou Vera Menezes, a filha do casal, eu disse, aproximando-me dela. Oi, Vera, sou Alice, a coordenadora do evento. Seu irmão... Mas sinta-se à vontade para dar uma olhada, ver como está ficando. Eu vaguei pela propriedade, absorvendo tudo. O terraço estava montado para 30 convidados, com uma longa mesa sob um dossel de luzes, o lago cintilando ao fundo como uma folha de vidro. O menu, preso à prancheta de Alice, prometia decadência. Vieiras grelhadas com molho de manteiga e limão, prime rib com molho de alecrim, um bar de sobremesas com macarons, trufas de chocolate e um imponente croquembouche. Rafael tinha se superado, elaborando uma noite perfeita, um palco para seu papel como filho perfeito. Mas em vez de inveja, senti uma tristeza silenciosa, um peso no peito. Não importa o que eu fizesse, não importa o que eu alcançasse, ser dona desta casa, construir minha carreira, Rafael sempre seria o favorito deles. Para eles, seria sempre sobre quem deu o presente, não seu valor. E eu nunca seria a estrela deles. De volta ao meu apartamento, Rafael ligou naquela noite. Ouvi dizer que você estava na casa. Sim, apenas verificando as coisas, garantindo que está pronta. Tudo certo? Perfeito. Você fez um trabalho incrível, Rafael. Obrigado. Você vai cumprir nosso acordo, certo? Sem contar a ele sobre a casa até depois da festa? Eu vou, Rafael. Eu cumpro minha palavra. E você virá sozinha? Para a festa, quero dizer. Clássico Rafael, cutucando meu status de solteira, uma alfinetada sutil. Sim, só eu. Legal. Só precisava de uma contagem de pessoas. Te vejo lá. Desligando, olhei pela minha janela. As luzes da cidade, um conforto familiar. Seu brilho constante e sem julgamento. Algo havia mudado em mim. Eu estava cansada. Cansada de lutar pelo amor deles, sua aprovação, seu aviso. Cansada de provar meu valor a pessoas que mal me viam, que viam apenas o brilho de Rafael. Pela primeira vez, senti um brilho de alta... Ser dona da Casa do Lago, enfrentar Rafael, não era mais apenas sobre eles. Era sobre mim, sobre reivindicar meu lugar, meu poder, minha história. Na manhã do aniversário, acordei com uma calma estranha, uma resolução silenciosa que parecia nova. Sem nervosismo, sem pensar demais no que eu diria ou como eu estaria. Eu iria, celebraria seus 40 anos, desfrutaria da noite e deixaria o resto se desenrolar. Escolhi um vestido simples, mas elegante, azul marinho, na altura do joelho, com um brilho sutil que capturava a luz. Apliquei o mínimo de maquiagem, apenas o suficiente para realçar minhas feições,
e prendi meu cabelo em um coque elegante, profissional, mas suave, um equilíbrio de força e calor. Do meu cofre, peguei os presentes deles. Um relógio elegante de aço inoxidável para o papai, gravado com a data do aniversário deles, e um delicado colar de ouro para a mamãe, com um pequeno pingente de safira que combinava com seus olhos. Atencioso, de bom gosto, não chamativo. Um gesto que dizia: eu me importo, mas não estou implorando pelo seu amor. Eu verifiquei novamente a papelada da casa. Estava tudo em ordem. Impostos pagos, título claro em meu nome. Eu era oficialmente a proprietária de uma propriedade multimilionária, um fato que me dava um arrepio, mesmo que eu tivesse prometido a Rafael ficar calada por enquanto. O poder disso, o peso do que eu havia alcançado, parecia um escudo contra as velhas mágoas. A viagem para o condomínio das Acácias foi serena, a estrada serpenteando por colinas e florestas densas, a luz do sol salpicando o pavimento através das árvores. Chegando, vi carros já alinhados na entrada. O sedã da mamãe e do papai, o SUV elegante de Rafael, alguns outros que eu não reconheci. Respirei fundo. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. Peguei as caixas de presente e saí. Alice me cumprimentou na... Eu me viro. O terraço era uma visão saída de um sonho. Mesas longas cobertas com linho branco, arranjos de mesa transbordando de peônias e rosas, o lago cintilando como uma folha de diamante sob o sol do final da tarde. Meus pais, Rafael, Lúcia, seus filhos e um punhado de amigos íntimos da família estavam lá, misturando-se, rindo, bebendo vinho em taças de cristal. Mamãe levantou-se enquanto eu me aproximava, parecendo festiva em um terno azul claro, o cabelo preso em um coque elegante. Vera, você conseguiu vir. Claro, mãe, eu prometi. Eu a abracei, tentando manter a autenticidade, embora a tensão usual persistisse, uma fraca corrente subterrânea. Você está linda, ela disse, olhando meu vestido com um raro brilho de aprovação. É novo? Comprei para hoje, obrigada. Um elogio da mamãe era tão raro que eu quase não sabia como responder, meu coração dando um pequeno salto involuntário. Vá cumprimentar seu pai. Ele ficará emocionado por você estar aqui. Papai estava conversando com um convidado, seu rosto iluminado com um sorriso, mas ele parou quando me viu. Vera, querida! Ele me puxou para um abraço apertado, sua colônia familiar aterradora. Que bom que você está aqui. Feliz aniversário, papai. Eu lhe entreguei a caixa de presente, meus dedos roçando a fita de veludo. Uma lembrancinha minha. Obrigado, filha. Mas você estar aqui, esse é o verdadeiro presente. Essa frase de novo, mas desta vez parecia sincera, não automática, seus olhos enrugando com carinho. Eu cumprimentei os outros, abracei Miguel e Sofia, que se agarraram às minhas pernas com dedos pegajosos e sorrisos tímidos. Conversei superficialmente com Lúcia sobre seu novo negócio de design de interiores, que ela descreveu com o entusiasmo de alguém que finalmente encontrou sua paixão. Rafael me deu um aceno seco do outro lado do terraço. A festa foi tudo o que eu esperava. Impecável, elegante. Um testemunho da capacidade de Rafael de orquestrar a perfeição. A comida era requintada. Vieiras que derretiam na língua. Prime rib cozido ao ponto perfeito. Sobremesas que pareciam arte e tinham gosto de céu. O vinho fluía. As luzes de festa brilhavam. E brindes sinceros enchiam o ar. Rafael brilhou, como sempre, fazendo discursos encantadores, compartilhando histórias engraçadas da nossa infância, cuidadosamente selecionadas para pintá-lo como o herói, o filho devotado que sempre esteve lá. Quando mamãe e papai abriram o presente dele, um luxuoso conjunto de viagem e um voucher para um cruzeiro no Mediterrâneo,
Todos soltaram um "ó" e um "ah", aplaudindo enquanto meus pais sorriam, seus rostos brilhando de orgulho. Eu estava sentada um pouco afastada, sentindo-me como uma observadora na celebração de outra pessoa, meus presentes discretamente escondidos sob as cadeiras deles, fechados, despercebidos, assim como eu. Após o jantar, enquanto os convidados vagueavam pelos jardins, alguns passeando até a doca, outros admirando os canteiros de flores, eu me afastei para a beira do lago para clarear a cabeça. A água batia suavemente contra a doca, o som calmante, como um batimento cardíaco. O ar estava fresco, carregando o cheiro de água e flores desabrochando. Eu precisava deste momento, deste silêncio, para processar a noite, a perfeição, a exclusão, a dor familiar de estar por fora. Passos rangeram atrás de mim. Era a mamãe. "Lugar lindo, não é?" ela disse, juntando-se a mim, sua voz suave. "Sim, é deslumbrante. Rafael escolheu um ótimo lugar." Eu não a corrigi. Não mencionei que a casa era minha agora, ou que Rafael a tinha comprado com dinheiro sujo. Eu não estava pronta para quebrar nosso acordo. Sobre o que em nós? Eu sei que seu pai e eu não fomos justos com você. Demos mais a Rafael. Mais atenção, mais apoio, mais amor. Eu congelei, minha respiração suspensa. Isso era tão incomum para ela, tão cru, tão inesperado. Não consigo explicar o porquê. Ela continuou, olhando para o lago, sua voz tremendo ligeiramente. Talvez porque ele fosse o primogênito, ou tão parecido com seu pai, fácil de se conectar, charmoso, aberto. Você sempre foi mais profunda, mais reservada, mais independente. Não sabíamos como te alcançar, como te mostrar que nos importávamos. Eu não era reservada, mãe, eu disse, minha voz mais cortante do que eu pretendia. Eu só não queria ser um fardo. Eu não queria decepcionar vocês mais do que eu já fazia. Decepcionar? Vera, você nunca foi uma decepção. Nunca. Então por que você sempre me fez sentir que Rafael era melhor, mais inteligente, mais digno? Minha voz falhou. Anos de mágoa se derramando, crus e não filtrados. Porque era sempre ele, suas notas, sua faculdade de direito, seu casamento, seus filhos. Porque eu era sempre aquela que tinha que lutar por migalhas da sua atenção. Nós não pretendíamos fazer você se sentir assim, ela disse, lágrimas brilhando em seus olhos. Minha mãe forte e estoica, chorando. Nós apenas não sabíamos como amar vocês dois igualmente. Nós falhamos nisso. E eu sinto muito, Vera. Por todos os anos que você se sentiu desamada. Por todas as vezes que não vimos suas conquistas. Por colocar Rafael em primeiro lugar sem nem perceber. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, preencher a lacuna ali mesmo. Outra parte queria gritar, soltar décadas de dor, exigir porque levou 35 anos para ela me ver. Por que agora, mãe? Eu perguntei, minha garganta apertada. Como se tivesse dito adeus no seu coração. Ela estava certa. Eu tinha, de certa forma, desistido de esperar pelo amor deles, sua aprovação. Eu tinha construído muros para me proteger, para sobreviver à indiferença deles. Podemos consertar isso, Vera? Ela perguntou, sua voz embargada. Podemos tentar ser a família que você merece? Eu não sei, eu disse honestamente, lágrimas picando meus olhos. Mas eu quero acreditar que podemos. Eu quero tentar. Você sempre foi amada, Vera. A gente só não demonstrou do jeito certo, não sabíamos como. Eu assenti,
o peso das palavras dela se instalando sobre mim como um cobertor, quente, mas pesado. Ficamos ali, mãe e filha, ligadas por sangue, mas separadas por anos de mal-entendidos, dando um pequeno e frágil passo em direção à cura. O lago se estendia à nossa frente, sua superfície calma, refletindo a luz que se desvanecia. Vamos voltar, mamãe disse, enxugando os olhos, sua voz mais firme agora. Seu pai está prestes a fazer o discurso dele. Voltamos à festa, escorregando de volta para a multidão enquanto as luzes de festa piscavam acima. Papai estava na cabeceira da mesa, uma taça de champanhe na mão, pronto para falar. Vendo-nos, ele sorriu e acenou para que nos aproximássemos, seu rosto caloroso com nostalgia. O discurso dele foi sincero, tecendo histórias de seus 40 anos, os primeiros dias de luta, as alegrias de nos criar, a vida que construíram juntos. Então ele se virou para nós, sua voz suavizando. Nosso filho, Rafael, sempre foi nosso orgulho, nossa rocha, aquele que nos fez rir e nos manteve com os pés no chão. E nossa filha, Vera. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos marejados. Nossa filha quieta, forte, independente. Nem sempre te entendemos, nem sempre estivemos lá. Nem sempre te mostramos o amor. Você é uma verdadeira Menezes, e nós te amamos tanto quanto Rafael, mesmo que tenhamos sido péssimos em demonstrar. Lágrimas brotaram, derramando-se antes que eu pudesse impedi-las. Meu pai, que raramente mostrava emoção, que preferia piadas rudes a palavras sinceras, estava dizendo isso na frente de todos. Família, amigos, estranhos. Olhei para Rafael, parado por perto, seu rosto ilegível, uma mistura de surpresa e algo mais. Ciúmes, talvez, ou desconforto. O resto da noite foi um borrão. O bolo foi cortado, o champanhe fluiu, a música tocou e os convidados dançaram sob as luzes brilhantes. Eu estava lá, sorrindo, rindo, mas minha mente estava confusa pelas palavras da mamãe, o discurso do papai, as pequenas mudanças em como eles me viam. Pela primeira vez, senti uma rachadura no muro entre nós, um vislumbre da família que eu sempre quis. Quando a festa estava terminando, os convidados se dirigindo aos seus carros, Rafael me puxou de lado. Precisamos conversar. Lá dentro. Fomos para um escritório no andar de cima, as paredes forradas com estantes de livros, o ar denso com o cheiro de couro e madeira polida. Ele fechou a porta, sua expressão tensa. O que está acontecendo, Vera? O que você disse a eles? Nada, Rafael. Eu cumpri minha palavra, sem falar sobre a casa ou seu negócio. Então o que é tudo isso? O papo sincero da mamãe no lago? O discurso do papai sobre você? Qual é a dessa súbita festa do amor? Eu não sei. Eu disse honestamente. Talvez eles estejam apenas vendo os erros deles. Talvez eles queiram consertar as coisas. Depois de todo esse tempo, assim do nada, eu não acredito nisso. Eu também não, mas juro, eu não disse nada. Eu cumpri nosso acordo. Ele me estudou, procurando uma mentira, mas eu estava dizendo a verdade. Vamos deixar por isso mesmo. Clássico Rafael, tentando se esquivar de sua promessa. Não, Rafael, nós concordamos. Você lhes diz que era sua, agora é minha. E você mentiu sobre ser de um colega, não sobre seu negócio, apenas a casa. Por quê? Isso só vai chateá-los, arruinar o fim de semana inteiro. Porque é a verdade, Rafael. Eu cansei de mentiras, de fingir, de fazer papéis nesta família. Fizemos isso por muito tempo. Você é uma idealista, Vera.
Às vezes, uma mentira é mais gentil do que a verdade. Não na nossa família. Não mais. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que eu reconheci da infância quando ele estava encurralado. Tudo bem. Amanhã, depois que eles tiverem tempo para descansar, eu conto a eles. Feito. Na manhã seguinte, acordei em um dos quartos de hóspedes. Meus quartos de hóspedes. Um pensamento que ainda parecia surreal. Abri as cortinas, deixando a luz do sol se derramar sobre o lago, sua superfície cintilando como uma folha de diamantes. No andar de baixo, a equipe de buffet estava montando o café da manhã no terraço menor. O cheiro de café fresco, croissants quentes e bacon flutuando no ar. Mamãe e papai já estavam acordados, caminhando de mãos dadas perto da água, parecendo em paz, contentes. Eu me juntei a eles, sentando-me em um banco enquanto eles se sentavam ao meu lado, a brisa da manhã fresca contra minha pele, carregando o leve cheiro de água do lago e jasmim desabrochando. Bom dia, eu disse, minha voz suave, não querendo quebrar a calma. Bom dia, Vera, mamãe respondeu, seu sorriso caloroso, genuíno. Venha sentar conosco, é tão bonito aqui fora. Ficamos em silêncio por um tempo, saboreando o momento, as suaves ondulações do lago, um pano de fundo reconfortante. Ontem foi Rafael fez um trabalho incrível. Não apenas Rafael, mamãe disse, seus olhos encontrando os meus. Você fez parte disso também. Sua presença, seus presentes, seu amor. Tudo isso tornou especial. As palavras dela me pegaram de surpresa, um calor se espalhando por mim. Eu não estava acostumada a ser notada, a ser incluída. Vera, ela continuou, sua voz suave, mas firme. Eu não disse o suficiente na noite passada. Eu me arrependo de quão distantes nós estivemos, como eu me preocupava com você. Admirava sua força, mas fiquei em silêncio, por orgulho, medo, por não saber como te alcançar. Eu também me arrependo, papai acrescentou, sua voz pesada de culpa. Eu admiro sua determinação, sua independência, como você sempre fez as coisas do seu jeito, não importa os obstáculos. Eu me arrependo de não ter estado lá quando você precisou de nós, de não ter celebrado suas vitórias da maneira que deveríamos. Lágrimas ameaçaram novamente, minha garganta apertada pela emoção. Isso era tudo o que eu queria. Reconhecimento, amor, abertura, exposto à luz da manhã. Eu não sei o que dizer, eu admiti, minha voz embargada, quase um sussurro. Você não precisa, mamãe disse, pegando minha mão, seu aperto quente e firme. Apenas saiba que nós te amamos, Vera. Sempre amamos, e sempre amaremos. Eu assenti, sobrecarregada, lágrimas escorrendo livremente. Então papai soltou uma bomba que parou meu coração. Mais uma coisa, Vera. Nós sabemos sobre a casa. Eu congelei, meu pulso acelerando. O quê? Esta casa, mamãe disse, gesticulando ao redor, seus olhos suaves com gratidão. A que você comprou para nós. Eu olhei, minha mente confusa. Eles pensaram que eu a comprei como presente de aniversário deles? Quem lhes disse isso? E nos contou como você planejou isso por meses, encontrou o lugar perfeito, comprou e pediu a ele para ajudar a organizar a festa para que parecesse ideia dele. Eu fiquei chocada. Rafael mentiu novamente, mas desta vez, por mim. Ele tinha me pintado como a heroína, me dado o crédito, o holofote que eu sempre desejei. Por quê? Ele disse que você não queria que soubéssemos até depois, mamãe acrescentou.
Você queria que aproveitássemos o dia sem pensar no custo, na logística. Isso foi tão atencioso, Vera. É o presente mais incrível que já recebemos, papai disse, seus olhos marejados, sua voz falhando. Mas mais do que isso, é o seu amor, seu carinho, que significa mais para nós. Eu lutei para acompanhar, minha mente correndo para processar a mentira de Rafael. Eu não queria que vocês descobrissem tão cedo, eu disse, entrando no jogo, minha voz instável. Eu queria que fosse uma surpresa. Nós prometemos fazer melhor, Vera, mamãe disse, apertando minha mão. Ser os pais que você merece, a família que você sempre quis. Lágrimas caíam livremente agora, quentes contra minhas bochechas. Era tudo o que eu sonhara. Amor, reconhecimento, inclusão, mas construído sobre uma mentira. Uma ficção que Rafael tinha tecido e que eu estava agora sustentando. Parte de mim queria dizer a verdade. Revelar que a casa era dele, comprada com dinheiro sujo, que eu só adquiri através de alavancagem e chantagem. Mas outra parte via a beleza nesta mentira, a bondade nela. Isso os fazia felizes, fazia Rafael parecer altruísta, me fazia sentir amada, vista, valorizada. Às vezes uma mentira gentil é melhor do que uma verdade dolorosa, especialmente quando cura feridas que apodreceram por anos. Eu amo vocês, eu disse, abraçando-os, minha voz embargada pela emoção. Sempre amei. Nós também te amamos. Sempre amaremos. Ficamos sentados à beira do lago, envolvidos em raro momento de proximidade. O sol da manhã aquecendo nossos rostos, a água batendo suavemente na margem. Algo estava sarando, não totalmente, não perfeitamente, mas o suficiente para parecer real, o suficiente para parecer um começo. Após o café da manhã, enquanto mamãe e papai se preparavam para voltar para casa, encontrei Rafael no terraço, olhando para o lago, seu café fumegando no ar fresco da manhã. Ele parecia cansado, sua confiança habitual suavizada, vulnerável. Obrigada, eu disse simplesmente, ficando ao lado dele. Ele se virou, um sorriso suave no rosto, não o seu sorriso arrogante de sempre, mas algo genuíno, quase frágil. Pelo quê? Você sabe, pela história que você contou a ele sobre a casa. Uma mentira gentil. Você queria a verdade, ele disse, sua voz baixa, seus olhos na água. Eu queria. Mas isso é melhor. Para todos nós. Eu imaginei que a verdade não ajudaria ninguém. Sua versão, comprando para eles, faz todos felizes. Faz com que eles vejam você do jeito que deveriam. É sua versão, Rafael, eu disse, um pequeno sorriso puxando meus lábios. Eu nunca teria pensado nisso. Talvez. Mas combina com você. Mostra quem você realmente é. Generosa, carinhosa, atenciosa. Eu olhei para ele, atordoada. Este não era o Rafael que eu conhecia, o que se banhava nos holofotes enquanto eu desaparecia no fundo. Por que, Rafael? Por que me dar o crédito, o amor, o holofote? Você sempre foi a estrela. Ele olhou para o lago, a água refletindo a luz da manhã como um espelho. Ele tomou um gole de seu café, reunindo seus pensamentos, seus ombros tensos. Tenho pensado muito ultimamente sobre nós, nossa família, como as coisas aconteceram. Eu recebi mais. Eu tenho sido um péssimo irmão. E eu não posso desfazer isso, mas posso tentar consertar. Essa história sobre a casa é um começo. Sua sinceridade me atingiu como uma onda, rachando uma parte de mim que eu mantinha trancada. Uma parte que ainda ansiava por um irmão.
não apenas um rival. Eu não sei o que dizer, Rafael. Eu admiti, minha voz embargada pela emoção. Não diga nada. Apenas me dê uma chance de ser melhor. De ser um irmão de verdade, não apenas um cara com quem você compartilha um sobrenome. Eu assenti, emoções turbilhando, esperança, dúvida, um brilho de confiança. Eu não sabia se podia acreditar totalmente nele, se essa mudança era real, se duraria. Mas eu queria tentar. Queria acreditar que poderíamos ser mais do que sombras e estrelas. Tudo bem, eu disse suavemente. Vamos tentar ser uma família de verdade. Não uma onde alguém é sempre o segundo lugar, mas onde todos importam, onde todos são vistos. Feito, ele disse, seu sorriso se alargando. Um toque do velho Rafael, mas mais suave, mais humilde. Ele fez uma pausa, então acrescentou. E Vera? Obrigada por não me entregar. Por escolher a gentileza em vez da justiça. Eu sorri de volta, sentindo um calor que eu não sentia por ele há anos, talvez nunca. Talvez a gentileza seja justiça às vezes. Ficamos ali, irmão e irmã, ligados por sangue, marcados por anos de distância, mas dando um pequeno e tentativo passo em direção a algo novo, algo real. O lago se estendia à nossa frente, sua superfície calma, refletindo o céu como uma promessa de dias melhores. Pela primeira vez, eu não me senti como a sombra de Rafael. Eu me senti como Vera, inteira, vista, pronta para pisar na luz, não apenas por eles, mas por mim mesma.